Hoje, mais uma vez, estaremos estudando sobre e a respeito da doutrina da Trindade. Essa é a terceira e última aula sobre este tema em específico. Na primeira aula, nós estudamos sobre os fundamentos gerais sobre a doutrina da Trindade. Falamos que Deus é um ser e três pessoas distintas, né? Falamos dos aspectos gerais a respeito disso. Na segunda aula, falamos a respeito das três pessoas da Trindade, tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito. Falamos sobre as suas pessoas e também os seus papéis dentro da história da redenção por completo. E nessa terceira aula vamos falar de um aspecto mais histórico a respeito da doutrina da Trindade, tentando entender e estudar junto com os teólogos que vieram bem antes da gente, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, entenderam a doutrina da Trindade e explicaram ela ao povo de Deus. Veremos então se as explicações deles foram suficientes ou não. Aí aqui não é conclusão minha, né? Porque se fosse eu não seria capaz disso, mas são conclusões de outros teólogos, né? que são gigantes e a gente está sobre eles. Vamos estar então orando a Deus e pedindo que o Senhor nos ajude. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado porque estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome para aprender mais de Ti, mais a respeito de quem Tu és, do Seu ser, das três pessoas que compartilham esse ser. Pedimos que o Senhor nos ajude e ilumine nossas mentes e corações para que possamos entender com tudo que é direito, Senhor, a respeito de Ti, e que possamos ter uma comunhão cada vez mais plena com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. No nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Que a doutrina da Trindade é uma doutrina difícil, todos nós sabemos. Mas ela é sim compreensível por meio dos moldes que Deus revelou sobre si mesmo na Sua palavra. E apesar de Deus ter se revelado na Sua palavra, aquilo que Ele revelou é ainda um pequeno vislumbre sobre quem Ele é. O próprio apóstolo Paulo disse que nós conhecemos a Deus como que através de um espelho. E aí eu gostaria de pedir que o Gustavo abrisse para mim em 1 Coríntios 13, 12, para a gente prosseguir com a aula. Pode ler. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Vale ressaltar que quando Paulo ele se utiliza dessa metáfora, ele está falando de um espelho que não é parecido com o nosso espelho atualmente. Eu não sei te explicar quais são as propriedades do espelho moderno, mas eu sei que na antiguidade o espelho do qual ele está falando é basicamente bronze. Eles olhavam seus reflexos e imagens através do bronze, então era uma imagem bem embaçada, bem emborrada. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós conhecemos como através do espelho, é porque nós temos uma imagem ainda distorcida sobre quem Deus é. Primeiro, por conta do pecado, que afetou toda a nossa estrutura. Nós acreditamos na depravação total, que diz que nós, seres humanos, fomos modificados por conta do pecado original, e aí afetou todo o nosso intelecto, todos os aspectos do nosso ser, e a gente não consegue compreender por conta disso também. E segundo, porque nós estamos falando de um ser infinito, totalmente outro. E nós, sendo limitados, nunca conseguiremos chegar a um conhecimento pleno de quem Deus é. Por conta dessa dificuldade, muitos teólogos com ímpeto piedoso, muitas das vezes, durante a história da igreja, tentaram formular modelos e exemplos que facilitassem o seu próprio entendimento a respeito de quem Deus é e também facilitar o entendimento dos irmãos e do povo de Deus. E hoje aqui vamos passar por dois desses modelos, de muitos que existem. Não vamos falar de modelos heréticos, especificamente porque são muitos também,
vamos passar por dois modelos de pessoas piedosas, que não são perfeitos. E a gente vai ver isso. O primeiro modelo é um modelo psicológico. É um modelo que foi formado por ninguém menos do que Agostinho de Hipona. Esse pai da igreja foi um dos que mais pensou sobre a Trindade. E ele entendeu que existia uma natureza una e tripla nas faculdades da mente humana, que são a natureza tripla, o intelecto, a memória e a vontade, e essa natureza una seria então a mente. O bispo de Hipona também encontrou no fenômeno do autoconhecimento a natureza una e tripla, onde vemos uma pessoa unitária funcionando de três modos, que é o conhecedor, o conhecido e o conhecimento. E o Agostinho também ele explorou a natureza do amor próprio, como tendo a mesma natureza unitripla, o amante, o amado e o amor, entre eles. Então nós temos três variações do modelo psicológico, que são o modelo das faculdades humanas, que é o modelo da mente, o modelo do autoconhecimento e o modelo do amor próprio. E como é que o bispo de Hipona, então, explica a Trindade por meio desses modelos psicológicos? Embora Agostinho afirme e confesse que a Trindade são três pessoas distintas num ser, em seus modelos psicológicos ele apresenta o ser de Deus único, simples e integral como uma unicamente, cujos três aspectos representam as três pessoas divinas. Por exemplo, quando a gente fala da mente, o intelecto é como se fosse o Pai, a memória como se fosse o Filho e a vontade como se fosse o Espírito Santo. Mas o problema com essas analogias é que elas tendem a reduzir a distinção real das pessoas a meros aspectos ou faculdades de uma só mente. E isso é inadequado para expressar a Trindade, pois as pessoas divinas não são partes e não são funções de Deus, mas cada uma é plenamente Deus em si. Quando eu digo que o Filho e o Espírito e o Pai são uma das pessoas da Trindade, eu não posso dizer que o Filho é um terço da Trindade, nem o Pai é um terço da Trindade, nem o Espírito é um terço de Deus. Os três devem ser plenamente Deus, e é assim que nós entendemos a doutrina da Trindade, é assim que a Escritura diz. E eles coexistem eternamente numa relação recíproca sem confusão e divisão. Então essa é a primeira dificuldade que encontramos com o exemplo psicológico. Um outro grande teólogo da história da igreja é Tomás de Aquino, que também pensou bastante sobre a doutrina da Trindade. E apesar de afirmar com firmeza que a Trindade seja uma questão de fé e não de conhecimento natural, ele transformou as outras duas visões desenvolvidas por Agostinho, que são o modelo do autoconhecimento e do amor próprio, numa prova da existência real da Trindade, partindo então dos dados que nós humanos temos por meio de nossa razão. Então ele vai entender, ele vai explicar que nós conseguimos distinguir e conseguimos provar a Trindade por meio do conhecimento que temos das coisas, dos nossos relacionamentos humanos, etc. Mas afirmando isso, ele mesmo se contradiz, porque numa hora ele diz que é uma questão de fé, e outra hora ele diz que é uma impossibilidade de conhecer a Trindade de forma plena por meio da razão, e em outro momento ele afirma que a Trindade é verdadeira, pois por conta do nosso próprio conhecimento natural podemos provar que a Trindade é verdade, já que Deus possui os atributos do conhecimento do amor, dentre todos os outros, que nós homens também experimentamos. Então ele vai dizer aquilo que eu afirmei antes, que é possível conhecer a Trindade por meio da nossa própria experiência e do conhecimento natural de todo homem. Tomás de Aquino também argumenta que o conhecimento e o amor exigem que se tenham objetos adequados. Para conhecer, você precisa conhecer alguém. Para amar, você precisa amar alguém. E esses objetos de amor e de conhecimento não podem ser nada menos do que as outras duas pessoas, que são o Filho e o Espírito. Ele continua dizendo que, como a atividade intelectual de Deus consiste inteiramente em conhecimento e amor,
só pode ter mais duas pessoas divinas junto com o Pai. Não pode ser 3, 4, 5, nem 6, que é conhecimento e o amor, e o Pai mais um, são os 3. Então, o conhecido, como o segundo exemplo, que é o exemplo do modelo do autoconhecimento, é o Filho, o conhecimento é o Espírito, e o Pai é aquele que conhece. E no terceiro modelo, que é o modelo do amor próprio, o amado é o Filho, o amante é o Pai, e o amor é o Espírito. Mas o problema fundamental com esses modelos, apresentados por 2 dos maiores teólogos da história da Igreja, é que eles não partem diretamente da revelação bíblica, a qual mostra claramente que cada uma das 3 pessoas divinas possui um centro de consciência próprio e real. A consciência, portanto, não é um atributo do ser único de Deus, do qual derivariam manifestações ou aspectos distintos, mas pertence integralmente a cada pessoa da Trindade. Então, o Pai tem um centro de consciência, o Filho tem um centro de consciência e o Espírito Santo também tem. O ser divino de Deus não pode ter um centro de consciência compartilhado entre eles, porque senão nós, mais uma vez, incorreríamos no erro de que Deus ele não seria simples. Eu poderia dividir Deus por 3. E como eu voltando à primeira aula, se eu divido Deus por 3, 1/3 cada pessoa, eu digo que nenhuma das pessoas da Trindade pode ser plenamente Deus. Porque seriam somente 1/3 de Deus, né? E não Deus, cada uma. Esse é precisamente o limite do modelo de Agostinho, quando ele descreve as pessoas da Trindade. Porque ele descreve as 3 pessoas como aspectos, modos da mente humana. As pessoas não são manifestações de uma única consciência, mas cada uma pessoa possui plena pessoalidade e distinção, sem divisão e essência. Isso é evidente nas narrativas das Escrituras, como na oração de Jesus ao Pai, onde ele fala sua própria consciência, a consciência do Pai. Ou no batismo, quando o Pai declara seu amor pelo Filho e o Espírito pousa sobre o Filho. Se o Pai e o Filho fossem apenas modos de uma mesma consciência, a oração de Jesus seria, em essência, uma forma de Jesus orar para si mesmo, o que contraria completamente a realidade relacional descrita na Bíblia. Esses erros levam, inevitavelmente, ao sabelianismo ou modalismo, que é uma heresia histórica, que afirmam que o Deus uno Deus é uno, mas não é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo essa heresia, são papéis que uma única pessoa desempenhou durante a história da redenção. Numa hora, essa única pessoa se revela como Pai, em outra hora se revela como Filho, em outra hora se revela como Espírito Santo. Agostinho e Tomás de Aquino, é bom enfatizar, não eram sabelianos, mas essa explicação, esse modelo, no fim das contas, acaba levando para essa conclusão. O segundo modelo, então, é um modelo social. E esse modelo foi o modelo que foi mais bem difundido pelos pais capadócios, como Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. A diferença de abordagem desses modelos para o modelo de Agostinho, que é o bispo de Hipona, é que Agostinho ele começa da unidade divina para a tripessoalidade divina. Ele começa do uno para o trino. Os pais capadócios começam do trino para o uno. Eles começam de lugares diferentes para chegarem às mesmas conclusões. Então, os pais capadócios eles iniciam a reflexão sobre a Trindade a partir do Pai, que é entendido como a fonte de toda a divindade. Eles consideram as razões do porquê o Pai ele gera eternamente o Filho e o envio do Pai e do Filho do Espírito Santo. Mais para frente,
que é uma forma de modelo social mais moderna, algo chamado trinitarianismo social, que é essa variação desse modelo, surge em parte como uma resposta ao modelo psicológico de Agostinho. E vale ressaltar que essa não é uma resposta dos pais capadócios de Agostinho, porque eles não estavam se preocupando com isso, mas é uma resposta moderna ao modelo psicológico, tá? Porque eles procuram evitar o risco da má interpretação que leva ao sabelianismo como consequência. A partir desse modelo, então, os pais capadócios e esses teólogos modernos como Karl Barth, que desenvolve um pouco sobre o modelo social, ele entendia a Trindade dessa maneira, com algumas distinções, bastante distinções, na verdade, desenvolveram a concepção de que Deus possui uma única essência, o sia, né, o termo grego para isso, e subsiste em três hipóstases distintas, ou seja, ele subsiste em três pessoas distintas, que é uma das formulações fiéis e equilibradas que a Escritura determina. Eles começam bem. No entanto, ao utilizar analogias baseadas em relacionamentos sociais para explicar o ministério da Trindade, esse modelo começa a ser mais arriscado, sobretudo se mal interpretado. Esse modelo busca se apoiar em analogias do relacionamento das três pessoas, que também está certo. Mas, e eu vou dar um exemplo aqui que é melhor antes de chegar na conclusão, de que o pai, ele ama o filho ama o pai, e o Espírito é o laço de amor entre essas duas pessoas. Esse é o exemplo que eles dão para poder explicar a Trindade, que é o chamado modelo social. E ainda que o pai, de fato, ame o filho ame o pai, essa forma de explicar acaba tendo uma grave consequência, porque nós transformamos o Espírito Santo numa espécie de força impessoal, que esse é justamente o erro que as testemunhas de Jeová têm com respeito à pessoa do Espírito Santo. Em vez de reconhecê-lo como uma pessoa divina, eles entendem que o Espírito Santo é uma força impessoal, uma força ativa de Deus, que é o poder de Deus que age no mundo. E assim despersonificam a pessoa do Espírito. E esse modelo pode nos levar a esse erro. Além disso, as analogias humanas usadas nesse modelo raramente conseguem expressar de modo adequado a perfeita unidade entre as pessoas. A única coisa que temos nesse modelo é que o Espírito é o elo que liga os dois. Não temos uma afirmação plena e ideal da Escritura de que os três são um. Fala-se pouco dessa união essencial. E quando se tenta enfatizar por meio da figura do Espírito como elo, como eu disse, corre o risco de despersonalizá-lo. Por fim, ao valorizar excessivamente a distinção entre as pessoas, que é o que eles fazem em parte do plural para o uno, esse modelo pode se inclinar ao triteísmo, que é um erro que os mormons cometem, que é a ideia de que não existe um Deus, mas existem três deuses, que é o Pai, o Filho e o Espírito. É assim que eles entendem, e isso está errado. E assim comprometer o ensino da Bíblia do monoteísmo, que é a verdade central da Escritura. A conclusão é que, onde o modelo psicológico falha, o social resolve. E onde o social falha, o psicológico resolve. E como se resolve essa questão? Quem se arrisca aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai comprar? Tá bom. A questão aqui é que estamos falando do ser inefável de Deus. Não há analogias, não há modelos humanos suficientemente precisos e corretos que nos ajudem a entender e a explicar a Trindade de forma plena e precisa. E está tudo bem com isso. Nós, como homens,
Fomos criados e somos limitados. E temos a nossa mente limitada e estamos tentando entender o Deus que é limitado, eterno e infinito. Então isso é natural. Quem de nós consegue explicar a eternidade ou a infinitude, por exemplo? Por mais que cheguemos a certos conceitos, jamais entenderemos plenamente essas realidades, pois não temos experiência própria para nos apoiar e nem nada parecido. De forma semelhante, a Trindade é um mistério inefável e insondável. É impossível entender a Trindade em detalhes e compreender Deus plenamente. Afinal, um Deus que pode caber em qualquer mente humana limitada deixa de ser Deus quando isso acontece. Passa a ser uma mera formulação humana e limitada. Aquilo que podemos conhecer de Deus está revelado na sua palavra. E é sobre essa base que devemos permanecer. Como dizia João Calvino, outro grande teólogo da história da igreja, naquilo que a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia para de falar, eu paro de falar. Eu acredito que essa é a base quando nós vamos falar a respeito da Trindade, e esse conceito, essa ideia que devemos seguir. Essa é a atitude de humildade e fidelidade que devemos manter diante do mistério insondável da Trindade, reconhecendo que Deus é totalmente outro e nós criaturas limitadas. E essa consciência deve nos levar a dobrar os joelhos em adoração, em temor e em reverente submissão diante de Deus que se revelou suficientemente na sua palavra, mas não exaustivamente. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Uhum. Interessante, não conhecia. O livro que a gente está estudando, inclusive para trazer as aulas, que é o Fundamentos da Fé Cristã, se eu não me engano, fala sobre isso também. Ele mesmo vai afirmar que não existem modelos e exemplos suficientemente precisos e corretos que consigam descrever a Trindade. Se vocês quiserem também, esse é outro livro para vocês lerem. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, ou a falar, ou a perguntar? Então tá bom, é justo. Vamos orar então. Ora pra gente então, Gesiel, pra gente terminar.